constância e recomeços. Meu nome é Isabela, sou psicóloga e este canal aqui nós vamos conversar sobre assuntos de psicologia e como que a gente pode trazer essas reflexões para o nosso cotidiano. Começar não é uma tarefa fácil, mas eu posso te garantir que é a parte menos difícil do processo. Isso porque o começo, ele vem de uma série de processos aí que vão falar sobre uma contemplação, que é um estágio de mudança que vai descrever justamente quando a gente percebe que precisa fazer algo diferente e a gente começa a trazer essa ideia como algo que é importante. Após esse momento de contemplação, nós passamos então para a fase de preparação, na qual a gente começa a pensar sobre as mudanças, a estudar possibilidades, a estudar meios, objetivos, como que a gente vai estruturar esse processo para poder chegar naquele objetivo que a gente determinou inicialmente. É nessa fase da preparação que muitas pessoas se travam nesse processo de preparação por acreditar que que todo o andamento precisa estar à prova de erros, à prova de falhas, à prova de desafios, o que na verdade não é possível. Isso quer dizer aí de uma característica de perfeccionismo, de não aceitar que vão existir falhas no meio e precisa estar tudo perfeito, estruturado. O que acontece é que muitas vezes a gente acaba procrastinando porque esse momento de estar 100% perfeito, 100% à prova de falhas, nunca vai chegar. Então, quando passamos desse processo de preparação e que a gente aceita as vulnerabilidades que vão existir ao longo do nosso projeto, nós passamos para um contexto de ação. E esse começo, ele vai precisar de uma dose alta de motivação, coragem, ousadia e um pouquinho ali de rebeldia. A coragem vai ser para a gente aceitar que existem medos, existem falhas, assim como a ousadia. E a rebeldia é para desafiar as nossas próprias crenças de que a gente não consegue, de que a gente não dá conta, de que não vai ser bom o suficiente. Após esse momento inicial, nós passamos para a fase da manutenção. A fase da manutenção é aquela na qual, que por mais que a gente tenha se preparado, que a gente tenha estudado, que a gente tenha avaliado riscos, possibilidades, existem sempre novos desafios, novos julgamentos, ideias que vão acontecendo ao longo desse processo que vão tornar ainda mais doloroso manter a constância, porque vão entrando também outras atividades do nosso dia a dia e a gente percebe que qualquer projeto que a gente for iniciar, na verdade é muito mais complexo do que o que a gente estava pensando inicialmente. E aí a continuidade de qualquer projeto, ela requer um esforço gigantesco. Então, por mais que a gente entenda que é difícil, que os resultados eles não vão aparecer da forma como a gente imagina, é necessário aí uma tolerância a esse mal-estar, né? Uma tolerância de ver que os nossos esforços não estão trazendo todos os resultados que a gente esperava. E isso vai gerando uma desmotivação muito grande. E além da desmotivação, também vem uma frustração, porque você se esforçou para aquilo, mas o resultado não está vindo. E é demorado, e por mais que a gente entenda que é demorado, a gente tem pressa. E é nesse momento que começa a pipocar vários pensamentos. É porque eu não me preparei direito, é porque eu não estou sabendo o suficiente, é porque fulano consegue muito mais fácil, para ele tem muito mais oratória, ele tem muito mais facilidade com a câmera, mas a gente esquece de que ele também teve o começo dele. Por mais que ele tenha facilidade, ele também teve lá as suas dificuldades, que a gente simplesmente ignora. E mais uma vez, juntamente com a falta dos resultados, vai gerando na gente essa ideia, esses pensamentos, esse sentimento de frustração, de desânimo, de desmotivação. E então a gente chega num momento que tem dois caminhos. Ou a gente continua, né, mantendo a resiliência e a paciência também, ou a gente desiste. E desistir, muitas
muitas vezes parece o caminho mais óbvio, porque afinal de contas eu estou me esforçando muito e estou tendo pouco resultado. Logo, é óbvio que não está valendo a pena, essa balança está muito desbalanceada. Então é melhor eu desistir, é melhor eu não gastar minha energia com isso, é melhor eu focar em outra coisa que eu sei que já está dando mais certo. E isso que eu tô falando se aplica ao projeto, se aplica a juntar dinheiro, a uma atividade física, uma dieta, uma mudança de carreira. Para tudo esse processo de mudança, de começo, de continuidade, é sempre muito complicado. Talvez a escolha mais óbvia, mais interessante seria desistir. Nesse momento, a gente para ali por um tempo e depois a gente reflete do porquê que a gente decidiu começar, do porquê que era importante fazer esse movimento. A verdade é que a partir daquele momento aquela ideia não morreu. A gente sabe o que era importante, por que eu tinha que me propor a fazer aquilo. E então vem o recomeço. Recomeçar aí também não é uma fase muito das mais agradáveis, porque além da gente precisar da motivação, do pontapé inicial do começo, a gente também precisa da resiliência, da paciência, porque a gente já vivenciou muitos dos desafios, né? E aí então vem o nosso momento do recomeço. Aquela ideia lá do início, né, que fez a gente dar aquele pontapé inicial, ela surgiu porque era algo importante, porque era algo que eu sabia que eu precisava fazer, era algo que eu precisava mudar. E então, o que a gente faz? Ela não deixou de existir. Aquela ideia, ela ainda é importante, ela ainda traz elementos essenciais para o nosso desenvolvimento. E aí o recomeço, ele requer 2 pontos. Eu costumo falar que recomeçar é até mais difícil do que o começar, porque o recomeçar, ele vai precisar da paciência e da tolerância que a gente precisa desenvolver com a constância, com a manutenção. Por quê? Eu já entendi que vão ter desafios, eu já vivenciei muitos desses desafios e por muitas vezes eu não dei conta, mas ele também vai precisar daquela motivação, do pontapé inicial. E quando isso se junta, recomeçar se torna a melhor alternativa. A gente dar continuidade. E aí, não que esse processo vai ser agradável, mas ele vai ser essencial para você conquistar aquilo que você está buscando. Bom, então esse é o meu primeiro vídeo aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e junto nós vamos fazer uma corrente de resiliência, paciência e apoio mútuo. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, compartilha, curte aqui no canal, que vai ser um prazer te receber e dividir essas reflexões e conhecimentos de psicologia com você. Obrigada, até o próximo vídeo.